Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Mateus 13. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os vossos olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram, com os ouvidos fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois há a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a parábola, a palavra, e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Estes versos, feche seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor para que encontre seu coração, a sua mente, para que você integralmente, totalmente, esteja aqui. Que o Senhor nos tenha presos a Ele nesta hora de palavra. Senhor, nós precisamos, Pai, da Tua iluminação, de que Teu Espírito Santo possa agir, a fim de que tenhamos o entendimento, a compreensão da Tua palavra conforme a Tua vontade. Não através desta voz, Pai, tão somente, mas pela ação do Senhor, porque somos tão somente instrumentos nas Tuas mãos. Usa-nos conforme o Teu querer.
fala ao nosso coração. Ó, se fendesses os céus e descesses, fenda os céus, desça, Senhor, e haja no nosso coração, na nossa vida, porque o Senhor conhece a nossa condição e sabe exatamente o que precisamos, como palavra, como vida do Senhor para a nossa vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o mês de outubro é o mês da Reforma Protestante. E a história traz tantos personagens aí que foram instrumentos nas mãos de Deus para que a palavra de Deus retornasse ou chegasse à mente, ao coração das pessoas. Para que vidas fossem transformadas no agir de Deus, trazendo palavra, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo transformação para tantas pessoas e, por que não dizemos, para tantas nações. Muitos povos encontrando uma vida nova com o Senhor. Reformadores, homens ousados, gente que no momento da vida, às vezes de grande correria, de grande agitação, pararam e foram impactados por uma palavra, por uma porção da Bíblia. Gente que estava revirando escombros, procurando outras coisas, e deparou-se com a palavra de Deus, o caso de Lutero, e teve a vida transformada. A Reforma Protestante, irmãos, foi um movimento que visou trazer a igreja à pureza original. Ou seja, uma volta para a palavra, enquanto que tudo que se vivia e se fazia era direcionamento humano, palavra de homens. As pessoas eram subjugadas, as pessoas eram induzidas sempre a algo, mas sempre algo que levava para longe da palavra de Deus. E aí o Senhor começa a movimentar a vida de pessoas. Homens que quiseram levar de volta a igreja para a palavra de Deus. E aí, depois do Pentecostes, a reforma do século XVI foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da igreja. E representou tão somente a volta para a Bíblia, para a palavra de Deus. A volta para a palavra. E aí, ao longo da história humana, das vidas, nós nos deparamos aqui com esta parábola do semeador. De quantas vezes, quem sabe, isso foi semeado, essa palavra chegou em tantos corações. Mas Jesus, ele já traz aqui para os seus discípulos que esses corações são solos. E que tem solo bom, e que tem solo ruim. Às vezes dá, e às vezes não dá. Lutero, por exemplo, ele buscava com muita força a salvação da sua alma. Era o que ele desejava. E em 1512, aos 29 anos, o texto de Romanos capítulo 1, verso 17, que diz assim: o justo viverá pela fé, explodiu no coração, como uma bomba no coração desse homem. E ali, exatamente nesse momento, ele descobriu então a gloriosa doutrina da justificação pela fé. E a vida começou a ser outra. Quando ele encontrou essa palavra, o justo viverá por fé. Eu tenho comigo que a palavra, que a semente, caiu em terra boa. Caiu, nesse momento, numa terra boa. João Calvino, aí a referência presbiteriana, a nós. Mas esse grande cérebro aí da reforma, um sistematizador de doutrinas, das doutrinas reformadas, tanto a aprender, mas ele nasce na França, filho de um rico advogado, ligado sempre às coisas do clero. Ele recebe formação, ele estuda muito, e em 1533 ele se declara protestante, João Calvino. Se declara protestante, e aos 26 anos, ele escreveu a principal obra da reforma. 26 anos, as Institutas da Religião Cristã, 26 anos.
ele escreve a principal obra da Reforma. E aí, 26 anos, eu escrevi uma principal obra também. Né? Casei aos 26 anos. Começava a minha história. Né? Mas muito diferente da de Calvino. A principal obra para a Reforma, sistematizando tantas coisas, trazendo tanto direcionamento, tanta orientação, mas um homem influente, teólogo, pensador, influenciando a história toda da sua vida, depois dele, influenciando a educação, influenciando a economia, influenciando um país todo, transformando vidas. Mas aos 26 anos, eu tenho comigo que a semente caiu numa terra boa. Que a semente encontrou um coração bom, um lugar para frutificar. E esses homens que marcaram, e são tantos nomes, nessa noite nós paramos aqui, Lutero e Calvino, mas para pensarmos, queridos, em como os nossos dias, nós vamos vivendo essa explosão de vida com Deus, essa explosão de intimidade com a palavra de Deus. Se quando tantas vezes durante o nosso dia a palavra cai no nosso coração, ela encontra essa terra que somos, encontra o nosso coração. Mas o texto que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, a parábola do semeador, está dizendo que muitas vezes a semente ela é lançada, mas o que ocorre é que esta terra, este coração já está ocupado. E aí não dá nada, porque está ocupado. Esta parábola, né, do semeador, que temos aqui de Mateus 13, dos versos 1 ao 23, Jesus falando sobre 4 tipos de solo. 4. O solo impenetrável, o solo superficial, o solo ocupado e o solo fértil. Aquele lugar onde as coisas acontecem. Os 3 primeiros não frutificaram. Jesus diz que no primeiro a semente não chegou sequer a brotar. Nos 2 seguintes, queridos, o solo pedregoso, o solo tomado por espinhos, a semente brota, chega ali, brota, mas não frutifica. Nessa noite eu quero examinar, eu quero olhar com você aqui para esta parábola, para esse texto que nós lemos. Vamos examinar aqui o que aconteceu com a semente que caiu entre os espinhos, que é também esse lugar que Jesus coloca aqui, neste momento, de ensinar uma multidão. Será que essa seria a nossa didática? Esse nosso jeito de ensinar para um grande número de pessoas? Mas é assim que Jesus está tratando com eles, de um jeito simples, a fim de que compreendam a palavra do Senhor. Que compreendam. Examinar a Escritura é importante, queridos, nesta noite. Jesus, ele andou com seus discípulos. Nós sabemos que na noite da ceia ele chamou os seus discípulos. E ele sondou o coração dos discípulos naquele momento, e naquela noite estava ali com ele quem? O traidor. Um solo ruim. Um coração ocupado. O coração de Judas ali ocupado com tantas outras coisas. E também o coração dos discípulos naquele momento, onde Jesus estava para ser entregue, onde ele seria crucificado, onde aquele seria o último encontro deles antes da cruz. Ele sonda o coração e ele vê corações ocupados. Vivemos tempos de tantas possibilidades. Quem sabe não vamos nos deparar com facilidades como as que temos hoje aí à frente. Quem sabe não. Vivemos tempo tecnológico, dos ajustes tecnológicos, das facilidades tecnológicas. E quantas vezes, irmãos, nós temos o nosso coração, temos este nosso solo ocupado para as coisas do Senhor, ocupado para a palavra de Deus.
Quantas vezes temos algo que sufoca a palavra de Deus no nosso coração, até queremos que seja um bom solo, que frutifique, que as coisas aconteçam, mas não, por alguma razão, aquilo que recebemos como palavra, aquilo que temos como bênção de Deus para a nossa vida é sufocado por algo. E quantas vezes são as situações da vida, são as circunstâncias nas quais nós nos encontramos, são as preocupações, e tudo isso Jesus coloca aqui nesse momento com os seus discípulos, colocando um holofote, colocando luz para que enxerguemos quando nos distanciamos do Senhor e da sua palavra, quando o nosso coração se torna solo ruim. O próprio Senhor Jesus, ele diz assim que o solo disputado, o solo do nosso coração, esse nosso solo é um solo disputado por outras coisas, além da semente. Que semente é essa? Essa. Que chega para o nosso coração, que chega para a nossa vida. Os discípulos andavam com Jesus, viam a semente, Logos, a palavra, e estavam com o coração ocupado. Corações ocupados. O próprio Jesus, ele diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, as quais crescendo, cresce no meio dos espinhos também. Começa alguma coisa a acontecer, a aparecer ali em meio aos espinhos, como Jesus está dizendo. As quais crescendo, os quais crescendo, os espinhos crescem, mas eles sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou chega do jeito que chega para você, do jeito que para aí, fica aí. Não sai. Não sai. Não muda a nossa vida e não muda ao redor de nós e não alcança outros, não faz diferença ao nosso redor. Sufocada a palavra, não dá fruto. Mas o texto segue e diz assim: outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. São os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo. Você é do tipo que se preocupa fácil? Antes? Pré-ocupação? Antes. Ainda está longe, a situação está longe de você, mas o alvoroço já chegou. Está alvoroçado, está preocupado. As preocupações do mundo, a sedução do que você pode conquistar, as facilidades com que você pode ter, a vida orientada no ter, o desejo por outras coisas, sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Quero conversar. Algumas anotações que pude trazer aqui nessa noite, queridos. Quais são as características de um coração que pode estar ocupado? Como é esse coração ocupado? A palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus redireciona a nossa vida. Redireciona. E é importante esse tempo de meditação, de olhar para a palavra de Deus e entender daquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida, e deixar que a palavra de Deus, que o Senhor, por sua palavra, redirecione a nossa vida, a fim de que possamos acertar os nossos caminhos, os nossos passos, e que o Senhor, e que a palavra encontre uma terra boa, né? Não encontre um solo ocupado. Este solo ocupado, que somos nós, muitas vezes é um solo que ouve a palavra, mas dá atenção a outras coisas. Somos assim. Esta não é a primeira vez que você ouve a palavra. Esta não é a primeira vez que os irmãos estão diante da palavra de Deus. Essa não é a primeira vez que eu abro a Bíblia e paro para refletir, meditar sobre a palavra de Deus. Que eu busco o Senhor para trazer uma palavra aos irmãos, não. Mas quantas vezes nós estamos ocupados demais, cheios demais de tantas outras coisas. E queremos que a palavra venha e vá
penetrando e achando um espaço, um lugarzinho onde ela possa se acomodar lá no fundo e em alguma situação da vida, no momento apertado, no momento complicado, no momento onde esteja sendo abatido, destruída, essa palavra surja e me salve. Quantas vezes nós vivemos assim, ocupados demais, um solo ocupado, preenchido com algo, ouve a palavra, mas dá atenção a outras coisas. O evangelista Marcos, falando sobre o mesmo assunto, sobre essa parábola também, e aqui nós vamos à luz dos evangelistas hoje, Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus. Nessa parábola aqui, Marcos ele diz assim que a semente caiu entre os espinhos. Lucas diz que os espinhos cresceram com a semente. Esses espinhos eles formavam como que uma cerca viva, fechada, no meio do qual alguns pés, quem sabe ali de alguns cereais, até conseguiam crescer, mas de forma muito medíocre, com perdão da redundância, medíocre, crescendo ali com a semente. E a cerca estava ali, e não conseguia crescer essa semente, ela era fraca. Não carregavam as espigas. Não carregavam. Quantas vezes eu lembro de invadir a plantação de milhos, tá? Tinha permissão, tá bom? E quantas frustrações, né, de chegar em casa e, ao conferir as espigas, muito ruim. Não se aproveitava nada. Até que alguém disse, você tem que fazer isso lá, na hora. Né? Está tirando, se abre e vê. Né? Para não chegar só com palha em casa. Mas muitas vezes eu cheguei só com palha em casa. Visitava irmãos. Disse, não, vamos lá, vai lá, tira lá, pode levar. Quantas vezes? Mas quando eu aprendi que era lá no meio, né, onde todos os pés estavam, que eu abria para conferir se estava tudo bem. Aí o sorriso foi outro. Né? E assim também, queridos, quando nós percebemos as situações da vida e encontramos amparo na palavra de Deus, porque ela está no nosso coração, porque ela está frutificando, porque ela cresce em nós, ela impulsiona a nossa vida, e as situações vão chegando, e à medida que chegam, eu abro a palavra, eu percebo essas espigas, e eu encontro algo lindo, bom, porque o Senhor está abençoando a vida, fazendo as coisas acontecerem conforme a sua palavra, e ela vai, então, frutificando na minha vida. O coração é como um campo de batalha disputado. O seu coração. Como um campo de batalha disputado. E aí você precisa estar atento sobre aquilo que está se alojando aí no seu coração, nesse tempo de batalha, nesse tempo de luta. O espírito do mundo, ele inunda com uma enxurrada, e como uma enxurrada, e ele sufoca a semente da palavra na nossa vida. Uma multiplicidade aí de interesses, muitos interesses tomam o lugar de Deus no nosso coração. Muitos interesses. Isso irá acontecer. E não pense que de vez em quando, com frequência. Nós temos tantos interesses. A não ser que eu seja tão diferente aqui. A não ser que a gente seja tão diferente. Mas eu tenho tantos interesses, tantas coisas, tantos sonhos. E quantas vezes tudo isso me sufoca. E sufoca você também. Existem outras coisas, queridos, que ainda nos sufocam. Porque o texto fala assim que a fascinação do mundo, coisas que fascinam a alma da pessoa. Ou seja, esse ouvinte, ele não tem uma ordem certa aí de prioridades. Diz assim que muitas coisas,
Quais são as nossas prioridades? Como você está lidando com as suas prioridades em relação ao Senhor, em relação ao Cristo da sua vida? Cristo tem o lugar principal, Ele é o centro, este deve ser o lugar dele. Mas quantas vezes outras coisas ocupam este centro? Um coração ocupado, um solo preenchido, ocupado. Esse solo ocupado dá atenção a outras coisas. Esse solo ocupado é sufocado pela concorrência das preocupações do mundo. Tudo certo? Aí, sem preocupação? Há algo no seu coração? O mundo tem o seu brilho. E quantas vezes esse brilho do mundo nos atrai de forma gigante. Somos atraídos pelo brilho do mundo. Porque diz assim que quando este solo, a palavra é sufocada neste solo, é porque chega a ouvir a palavra. Mas eu tenho muitas preocupações. Tem muita coisa aqui, pastor, na minha cabeça. Ih, o senhor não sabe a metade. Ixi, se eu fosse contar tudo. Muitas preocupações. Tomando a minha vida, tomando os meus pensamentos. E aí é um momento então onde o mundo começa a falar mais alto do que o Evangelho. As glórias, queridos, do mundo tornaram-se mais fascinantes, o brilho do mundo é fascinante do que as promessas da graça de Deus, da bênção de Deus. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida acabam tomando o lugar de Deus na nossa história, na nossa vida. E não ouvimos mais, não damos mais atenção à palavra de Deus. E aí é onde essa pessoa, o crente, pode ser chamado daquele crente mundano que está totalmente tomado pelo mundo em si. Como é que ele vive? Ele quer servir, mas quer servir a dois senhores. Quer agradar a Deus, mas também quer ser amigo do mundo. E para quem que o Senhor Jesus está dizendo isso? O texto diz que ele parou à beira-mar e quem estava ali? Uma grande multidão. Muita gente ouvindo isso de Jesus. Jesus falando para eles que o coração deles estava ocupado. Que o solo que eles eram estava preenchido com outras coisas. Um solo ocupado é sufocado pelas preocupações. Um solo ocupado é sufocado pela concorrência da sedução. O que é que te seduz? Quando eu penso nessa expressão concorrência da sedução, queridos, hoje eu fico alarmado. Há algum tempo atrás, não. Mas hoje, né, a possibilidade, as possibilidades dentro da nossa casa, nas nossas mãos, a internet, os sites que você tem a possibilidade de acessar, o conteúdo disso tudo. E quantas vezes nós vamos sendo tomados, vamos ficando ocupados, e quantas vezes o que nós estamos vendo, e aqui eu quero colocar um holofote em cima da pornografia, quantas vezes nós vamos sendo ocupados, e a palavra de Deus vai sendo saqueada diante de nós por aquilo que os nossos olhos estão vendo nas telas. E eu não quero dizer agora das telas do seu celular ou do seu computador, mas nas telas da vida. Mas inclua isso tudo. Porque, irmãos, isso vai arrebentando o nosso solo. Tem muita coisa sendo semeada. Tem muita coisa ruim sendo semeada nesse solo. E o povo de Deus precisa estar esclarecido sobre isso. Você diz assim, não, mas o povo de Deus já é esclarecido. Eu sei que é. Mas quantos do povo de Deus têm sido vencidos? Quantas famílias têm sido abatidas? Quantos homens de Deus têm caído por terra? Está distante, vivendo distante de Deus, com a família destruída, com o altar que tinha para o Senhor destruído, por causa da sedução do mundo. E você diz, não, isso não acontece. Então olhe para Judas, que vendeu Jesus, por causa da sedução
daquilo que o mundo estava oferecendo para ele naquele momento. Poder, riqueza, o brilho do mundo, para aquele que estava andando junto com Jesus, para aquele que naquela ceia estava sentado com os discípulos. Acontece, queridos, o mundo quer extrair a palavra de Deus aí do seu coração. O mundo quer que esse solo que é você seja um solo ruim, seja um solo de pedra, seja um solo onde a palavra bata e salte, e não pare, não penetre, e não renda, e não produza nada. Esse é o desejo do mundo. Que o seu coração permaneça ocupado, que seu solo permaneça preenchido por outras coisas, que a concorrência da sedução de tantas outras coisas chegue e ganhe o seu coração. Esse não dá mais valor para nada. Só dá valor para essa terra, mas não dá valor para as coisas do céu. Tem mais importância os bens materiais do que a graça de Deus. Acaba amando as suas posses. Não pensa mais na sua salvação. E é preciso olhar para aquilo que o Senhor veio fazer. Entregar a sua vida. O corpo partido, o sangue derramado, o sangue vertido por amor de nós, para garantir salvação, para garantir que de alguma forma esse solo seja bom. E que essa semente caia em terra boa. Isso Jesus veio fazer. Esse ouvinte da palavra, esse que é onde o seu coração vai sendo sufocado pela concorrência da sedução. A sua vida é uma corrida para acumular. E você acumula. Acumula tantas coisas, mas deixa Deus na extremidade. Deixa Deus de fora do seu interior, do seu coração. Não busca em primeiro lugar o reino de Deus. O que encanta os seus olhos não é a graça de Deus, mas é a sedução do mundo. A sedução do mundo. Nós vivemos dias perigosos, queridos. Perigosos. Se o teu olho te faz tropeçar, se a tua mão te faz tropeçar, que é melhor chegar no céu cego, sem braço, sem perna, do que no inferno inteiro. Um tempo perigoso que nós vivemos, onde nós precisamos parar. Não é difícil você fazer isso. Encontrar o seu lugar para o seu tempo com Deus na sua casa. Encontrar o seu lugar no seu tempo com Deus, aquele lugar onde sua esposa pode ver você, onde seu esposo pode ver você, onde seus filhos podem te ver, tendo um tempo com Deus. E você pode ter a resposta dizendo assim: eu estou aqui colocando meu solo, a minha vida e o meu coração, para que Deus coloque tudo dele neste solo. Eu quero ser um solo bom, uma terra boa, uma terra fértil. Eu quero que tudo de Deus produza aqui em mim e na minha vida. Ter esse lugar de exposição, onde não é o teu esforço, mas é a ação de Deus abençoando a sua vida, transformando o seu dia todos os dias. Não é um esforço para você conseguir uma posição social, quem sabe, por meio daquilo que você pode conquistar, daquilo que você pode ter. Não é uma busca por segurança, quem sabe, material. Algo que vai lidar aí com a sua ansiedade dos momentos turbulentos por conta do não ter. Mas pense em ser alguém que é terra boa, que produz. Esse solo ocupado é sufocado pela concorrência da sedução. Esse solo ocupado, ele é também, queridos, sufocado pela concorrência de tantas outras coisas. E aí é Marcos que vai usar essas outras coisas. E eu acho que o evangelista Marcos, ele tem uma sacada maior ainda. Ele abrange mais, ele abre mais, ele escancara o leque, porque ele diz assim: tantas outras coisas. E é isso mesmo, porque tem muita coisa. O que é o centro? O que está no centro da sua vida? Você tem uma vida, a nossa vida é uma vida cristocêntrica. Cristo tem o centro. Teocêntrica? Ou será que o homem
numa vida antropocêntrica que está aí acontecendo. O homem no centro, o comando, quem está no comando, quem está aí na sala de controle da nossa vida. Precisamos deixar o Senhor, esse que se entregou, esse que não pensou em nada, foi para a cruz no nosso lugar, ocupou o nosso lugar, quis lidar com a sedução diante dos nossos olhos, lidar com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, com as nossas preocupações, e não deixou a cruz para nós. Tomou para Ele. Tomou para Ele. Cuidado com o desejo por tantas outras coisas. Marcos fala desse desejo por outras coisas. Ao passo que o Lucas fala, ele usa a expressão prazeres desta vida. E das duas formas aqui você entende. Desejos por outras coisas. Prazeres desta vida. Prazeres desta vida. O hedonista, é aquele que tem a vida ali orientada em busca de viver pelo prazer, uma vida de prazeres. Não um cristão. O glamour, queridos, do pecado fascina. Tem pecadores que levam uma vida assim e chama muito a atenção. Muito. O glamour do pecado fascina. Ama o mundo, é amigo do mundo, conforma-se com o mundo. Não tem apetite nenhum por coisas espirituais. Não se deleita em Deus. Vive flertando com os prazeres efêmeros do pecado. Se abastece de todas as taças dos prazeres e deleites desta vida. Esse é de quem Marcos está falando aqui. Os prazeres, os desejos por outras coisas. Lucas chega no ponto, chamando de prazeres desta vida. Precisamos sim. Somos alertados. Jesus está aqui diante de uma multidão, alertando, dando toque para essa multidão, trazendo para eles. Cuide do solo. Cuide do seu coração. Cuide da terra que você é. Cuidado com o que está sendo semeado aí. Cuidado com o que você está regando aí nessa terra. Cuidado. Para não dar vida para aquilo que vai sufocar a palavra de Deus aí na terra boa que é você. Por último, essa terra fértil, essa terra boa, a Bíblia diz aqui, Mateus 13, 22, que é infrutífero, não dá fruto. Que o Senhor nos impeça de viver uma vida infrutífera, que não dá fruto, uma semente que fica ali mirrada. Já se decepcionou com as suas mudinhas disto ou daquilo, com tanto capricho? Já contei aqui para vocês que a minha primeira decepção com semeadura foi aquele feijãozinho no algodão na escola, né? Todo mundo teve essa experiência, né? De colocar água, feijãozinho. E eu nunca vi o meu. Via da turma toda e dizia, mas como? E o meu não deu. Nunca deu. Já tentei outras vezes. Tentei outras vezes. Mas não deu. Que o Senhor impeça que a gente seja, quem sabe, como esse meu feijãozinho, que não deu nada. Que você queira ser terra boa, um solo onde a palavra de Deus chega, cai e produz, frutifica. Um solo que não está sendo prejudicado por outras coisas, pelos prazeres do mundo, por outras sementes, por coisas que trazem destruição, coisas que querem deixar a palavra de Deus como uma semente mirrada aí no nosso coração, dentro de nós. Que querem que a palavra até nasça aí no seu coração, mas que ela não encontre espaço para crescer, porque está cheio de outras coisas.
Às vezes essa palavra vai crescer um pouquinho, mas não vai produzir nada, porque logo, logo você irá esquecer-se dessa palavra. A igreja de Sardes, lá nas 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Sardes, tem uma expressão que João, na Revelação, recebe, ele usa a expressão para a igreja de Sardes, ele diz assim: tem nome de que vive, mas está morta. É uma igreja que tem nome de que está viva. Tem muitas coisas acontecendo, mas no fundo ela está morta. Porque os corações, porque o solo está ocupado. Essa é uma noite de ceia. É uma noite onde nós estamos à mesa com Jesus. E nessa mesa foi onde ele abriu o coração para os seus discípulos. Onde ele disse que ele estava angustiado. Onde ele estava por enfrentar algo que lhe seria tão difícil. Mas era para isso que ele estava ali. Que faria. E ele diz assim: um de vocês irá trair. Quando ele fala isso, um alvoroço se estabelece. Porque eles começam a questionar entre si qual era o solo, qual era o coração que estava ocupado demais, cheio de outras coisas, e que trairia Jesus. Que não faria o bem, mas o mal, e o entregaria. Ceia é um momento de reflexão. Ceia é um momento onde nós experimentamos o amor, onde nós experimentamos o olhar para o irmão, onde nós experimentamos a comunhão, onde nós experimentamos o abraço, o cuidado de Jesus primeiro, e aí de uns para os outros. De um para o outro. Porque é o momento de sondar o coração e esvaziar-se daquilo que pode ocupar, encher demais o nosso interior, deixando Deus de fora. E eu sei que você vai dizer assim: de jeito nenhum Deus vai ficar de fora. Amém? Mas eu também quero te dizer, olhando para você, sem interferência, que isso acontece. Que a gente deixa ele de fora. Por mais que a gente diga que ama. Por mais que a gente diga que quer viver a vida toda para ele. A gente deixa ele de fora. Porque a nossa terra às vezes vai se enchendo de impurezas. De coisas que não são boas. Sufocando a semente. Sufoca a mente. E nós nos esquecemos de Jesus.